ここはもう海底。ここは富士の麓の洞窟の高台だ。さらにはこのもっと地下に古代兵器プルトンを取り出すには壁を取り払う必要がある。わしも見たことはないし、今見せることはできぬ。国の防御壁を破壊し古代兵器を解放することを意味する。光月おでんはなぜそんなことをしようと開国が兵器の解放。そんなに怖いか。新時代が。わかったよ。お前らと戦う気はねえ。まだな。いなくなった。O Haki do Rei é um dos ataques mais poderosos do mundo de One Piece. O próprio Kaido já havia mencionado anteriormente que Haki supera Akuma no Mi. E vendo agora Shanks usando essa habilidade para atacar um almirante, mesmo estando a uma distância muito incrível dele, isso já prova o fato de que Haki consegue lidar frente a frente mesmo com Akumas no Mis poderosas. E ao mostrar tal feito, hoje podemos dizer que Shanks é o personagem mais habilidoso usando o Haki do Rei, pois ninguém nunca mostrou tal poder até o momento na obra. Mas será mesmo que Shanks é o personagem mais poderoso de One Piece? E quando a arma ancestral Pluton será liberada para mostrar o seu poder? Se você quer saber disso e tudo o que rolou no episódio 1082 de One Piece, vem comigo que eu vou falar sobre isso agora. Salve piratas e marinheiros, Salmo Souza na área. E aí, como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem. E temos mais um mistério revelado agora nesse episódio 1082 de One Piece, pois agora já sabemos onde se encontra a arma ancestral Pluton. Mas por quem será que ela será usada e quando ela será usada? Eu fiz uma breve análise desse episódio e eu vou tentar trazer todos esses mistérios aqui para vocês. Mas antes, deixa aí aquele likezão e se inscreve no canal para dar essa moral. Estamos tentando alcançar a marca de 20 mil inscritos e o seu apoio é muito importante para nós. Dito isso, bora pro vídeo. Opa, bora lá. O título do episódio 1082 de One Piece é O Despertar de uma Nova Era, a Fúria Imperial do Ruivo. Já no começo do episódio temos algo interessante, pois podemos ver o festival na capital das flores e Nami tenta acertar alguns alvos nessas barracas de brindes. Porém, ela acaba errando e o Sop aparece para ajudar e usa a sua boa pontaria para acertar o alvo e assim ganhar um brinde. O legal disso é que a Toei Animation fez um paralelo dessa cena com a capa do capítulo 1034 do mangá. Lógico que teve algumas diferenças do anime para a capa, mas ainda assim foi muito legal ver uma referência de uma capa de mangá sendo usada no anime. Ainda no festival podemos ver Nami, Otama, Chopper, Usopp e Zeus se divertindo bastante, comendo algodão doce e outras guloseimas. Além disso, a Toei adicionou algumas conversas nessa parte que deixou o episódio mais dinâmico. O bom de ver essas cenas com Zeus e Nami é porque confirma que Big Mom ainda está viva. Afinal de contas, Zeus tem um fragmento ainda da alma de Big Mom dentro dele. Ou seja, ao que tudo indica, Big Mom deve estar viva e provavelmente Kaido também. A cena muda rapidamente e já podemos ver a continuação da batalha de Ryokugyu versus os Bainhas Vermelhas. Como Ryokugyu está tendo vantagem sobre eles, Raizou acaba tendo uma ideia e usa um ninjutsu de fogo, achando que a fraqueza de Ryokugyu seria essa, já que ele se transformou em um homem floresta. Porém, Ryokugyu consegue apagar o começo do incêndio com muita facilidade, e ele ainda diz que ele não seria um almirante da marinha com uma fraqueza tão óbvia. Já no mangá eu achei que a forma que ele disse isso ficou mais interessante, pois Ryokugyu menciona que ele é um almirante da marinha, então é lógico que ele saberia proteger uma fraqueza tão óbvia. Na minha humilde opinião, no mangá fica muito mais claro de que Ryokugyu realmente tem uma fraqueza contra fogo, assim como Luffy, que é feito de borracha, tem fraqueza contra ataques perfurantes e ataques cortantes. Já no anime, não deixou muito claro que Ryokugyu tem uma fraqueza contra fogo. Por mais que ele tenha, por mais que ele saiba lidar com ela, ainda assim não deixa de ser uma fraqueza.
O episódio continua e podemos ver Ryokugyu atacando Raizou e consegue acertá-lo com um de seus golpes, assim como ele já tinha feito com King e Queen no episódio 1080. Reparem que nessa cena, a Toei adicionou algumas falas que ficou diferente do mangá, pois Ryokugyu diz que a água é tão importante para a natureza quanto para a humanidade. E em seguida, vemos Raizou ficando magrinho porque Ryokugyu está sugando algo dele. E por causa dessa fala, isso deu a entender que naquele momento ele sugou a água de dentro do corpo de Raizou. Além do mais, parece que ele conseguiu usar a água que fica acumulada nas plantas e nas árvores para repelir o fogo que tinha sido lançado nele. Mas até antes desse episódio, eu imaginava que Ryokugyu sugava os nutrientes das pessoas usando suas plantas. Mas como isso nunca foi mencionado, então agora eu vou levar em conta a frase dele no anime para acreditar que o que ele suga do corpo das pessoas na verdade é água, assim como o Crocodile fez com Luffy lá em Alabasta. A cena muda e vemos que Lau acabou percebendo que Nico Robin não estava no festival, e por isso ele procurou por ela e acabou a encontrando no porão do castelo de Onigashima. Chegando lá, Kozuki Sukiyaki avisa que dá para descer ainda mais além do porão aonde eles estão. Ao descerem ainda mais as escadas, Sukiyaki diz que ele não contou para Kaido e nem para Orochi sobre aquela rota, mas como Jack era um tritão, então rapidamente eles descobriram sobre ela. Robin e Lau ficam sem entender o porquê de ser um tritão para descobrir aquele caminho, e logo eles percebem que estão andando em uma passagem que por fora ela já está totalmente submersa por água. O interessante dessa cena é que agora já sabemos por que é que Jack não morreu quando Zunisha tinha dado aquela trombada nele que fez com que ele caísse no mar. Afinal de contas, ele é um tritão, mas como ele tinha comido uma Akuma no Mi, isso fazia com que ele não pudesse nadar, então por esse motivo ele ficou esperando o resgate. Porém, nessa parte que menciona que Jack tinha descoberto essa rota pelo fato dele ter sido um tritão, não é dito nada a respeito se naquela época ele já tinha comido a sua Akuma no Mi. Então quem sabe a Akuma no Mi dele, Kaido deu para ele depois que ele descobriu essa rota como um presente ou como um prêmio. Vemos então que Robin nota que tem uma luz estranha vindo de uma janela e ela e Lau resolvem ir até lá para ver o que é que tem através dessa pedra de vidro. E eles conseguem enxergar a antiga Wano coberta por água. Sukiyaki então diz para eles que esse era o antigo país de Wano há 800 anos atrás e que ele ficava localizado nos pés do Monte Fujiyama. Mas em um dado momento construíram uma muralha ao seu redor e com isso a água da chuva acabou inundando todo o local. Por isso as pessoas tiveram que se mudar para a parte mais próxima do topo do Monte Fuji. Então agora fica fácil de saber como é que surgiram essas cachoeiras que ficam em volta do país de Wano. Afinal de contas, aquilo tudo é apenas água da chuva. Sukiyaki, Lau e Robin continuam a sua caminhada até que eles chegam diante de um Hold Poneglypho. E com esse agora, os Mugiwaras já conseguiram 3 dentre os 4 para poderem ir em direção a Laugh Tale. Sukiyaki diz que além daquele ponto eles não podem descer ainda mais, pois o local que eles estão é o ponto alto de uma caverna. Podemos ver que o restante do país de Wano está abaixo dos pés dele. Com isso, Sukiyaki diz que dentro das profundezas daquelas águas se encontra a arma ancestral Pluton. Porém, ele nunca viu antes e também não tem como mostrar, pois para removê-la seria necessário destruir as muralhas de Wano. Mas dessa forma, eles perderiam sua maior defesa e ainda liberariam uma arma ancestral para o mundo, pois as pessoas iriam atrás dela. Robin então fica sem entender o porquê que Oden queria abrir as fronteiras de Wano, já que isso poderia liberar a arma ancestral Pluton. Sukiyaki então diz que não sabe a respeito disso, mas como Oden viajou muito, ele pode ter descoberto algo para querer tomar essa decisão. Então vamos lá galera, temos muitas coisas interessantes para ser mencionadas aí agora. Primeiro com relação aos Hold Poneglyph. Já sabemos que quem construiu eles foram os Kozuki, isso aí foram passados de geração em geração há mais de 800 anos. Além disso, sabemos que as muralhas do país de Wano foram construídas há mais de 800 anos atrás. Ou seja, tudo isso me leva a crer que a pessoa que espalhou os Poneglifos e os Hold Poneglifos pelo mundo todo deveria ter algum conhecimento a respeito de Muzama,
Tanto é que tudo isso aconteceu praticamente na mesma época. Além do mais, essas muralhas construídas em volta do país de Wano parecem mais ser um tipo de defesa criada para evitar qualquer tipo de interferência do governo mundial para com eles. Outro ponto interessante está relacionado à arma ancestral Pluton. Agora que já sabemos que ela está em Wano, quem será que vai utilizá-la? Se levarmos em conta que foi dito que Pluton é um navio de guerra e o nome de Yamato faz relação com um navio de guerra japonês real, isso poderia indicar que Yamato não vai viajar com os Mugiwaras por agora e em algum momento ela vai aparecer navegando com essa arma ancestral para ajudar Luffy na sua batalha final. Imagina aí perto do final de One Piece Yamato chegando, navegando em cima de Pluton para ajudar Luffy na guerra final e quem sabe até mesmo fazendo com que Pluton, junto com as outras armas ancestrais, possam destruir a Red Line. Seria muito legal se isso acontecesse, porque assim, com a destruição da Red Line, poderia vir o All Blue, poderia ter a união de todos os mares, então seria muito legal, seria muito interessante se Oda fizesse esse paralelo. Voltando para o episódio, podemos ver que Momonosuke e os Bainhas Vermelhas estão levando uma surra de Ryokugyu. E Yamato então diz para Momonosuke que eles devem chamar Luffy. Porém, Momonosuke responde que não quer a ajuda dos outros e nem a ajuda de Yamato, pois ele não quer depender de ninguém que vá partir do país de Wano. Agora, mano, tem umas cenas de Momonosuke que ele fica parecendo um moleque mimado chato. Nessa parte aí mesmo ficou parecendo que ele estava fazendo birra, dizendo para Yamato que não queria ajuda dela pelo fato dela ir embora do país de Wano. Só faltou pedir para ela ficar, afinal de contas ele e os Bainhas Vermelhas eram fracos e não dariam conta se acaso outras pessoas tentassem ir para lá para tomar o país de Wano novamente. Então tem umas cenas de Momonosuke que realmente eu acho desnecessárias e que me incomodam um pouco. Vemos então Momonosuke partindo para cima de Ryokugyu, tentando usar o Boro Brave. E depois de falhar várias vezes seguidas, ele finalmente consegue disparar um raio de fogo em direção a Ryokugyu e consegue acertá-lo. Assim, Ryokugyu tem que desfazer sua transformação pela primeira vez. Porém, ele logo se recupera e começa a se transformar em uma floresta novamente. E quando ele se prepara para atacar, o brabo Shanks, o Ruivo, entra em cena e lança o seu Haki do Rei no modo Wi-Fi para acertar Ryokugyu com uma força tão grande que faz com que ele perca sua transformação imediatamente. Vemos Shanks dizendo que seria injusto um almirante atacar uma molecada exausta que acabou de mudar a história da pirataria e que isso não deveria ter a menor graça para eles. Ryokugyu então diz que não tem interesse de enfrentar os piratas do Ruivo por agora. E antes dele ir embora, ele ainda leva mais uma rajada de Haki do Rei nas costas para ficar esperto. Vemos então Yamato comemorando junto com os outros, pois ela acha que foi por causa do Boro Brave de Momonosuke que Ryokugyu foi embora. E de longe podemos ver que Luffy, Zoro, Sanji e Jinbei estavam assistindo a batalha. E como Ryokugyu foi embora, não será necessário que eles precisem ajudar. O legal dessa cena é que Jinbei diz que notou um Haki estrondoso e Luffy concorda dizendo que um rosto conhecido apareceu em sua cabeça. Então vamos lá, galera, temos algumas coisas interessantes para serem mencionadas aqui agora. Primeiro, que Ryokugyu disse que ele não teria invadido o país de Wano se Kaido estivesse por lá, ou seja, arregão. Segundo, ele disse que não tem interesse de enfrentar Shanks por agora, ou seja, arregou novamente. Porém, eu acho que essa frase dele deveria ser modificada para: Shanks, eu não tenho interesse de te enfrentar por agora e nem nunca, pois a qualquer momento que a gente se enfrentar, você vai acabar me solando. Outro ponto legal adicionado nessa cena foi ver que no momento que Shanks fala a respeito da nova era, a Toei adicionou uma cena extra mostrando a sombra da pequena Uta do filme Red dançando. E como já sabemos que agora ela é canônica, eu achei que isso ficou muito legal no anime. E por fim, por mais que o rosto de Shanks tenha vindo na mente de Luffy depois que Shanks usou seu Haki do Rei, isso não significa que Luffy conseguiu perceber que era Shanks que estava ali. Afinal de contas, a única vez que Luffy viu Shanks emanando o seu Haki do Rei foi daquela vez que Shanks protegeu ele contra o monstro marinho. Ou seja, aparentemente Luffy não tem nenhum conhecimento de como é o Haki do Rei de Shanks ou então de como deve ser a aura dele. Tanto é que nessa cena aí Luffy apenas tem essa lembrança na sua mente de um rosto conhecido, que seria o rosto de Shanks, mas ele não tinha certeza se era ele mesmo ou não. Pelo menos foi o que deu a entender no mangá
e no anime. De qualquer modo, galera, esse foi todo o episódio. Semana que vem teremos a continuação, então não vai haver episódio de recapitulação, e essa é uma boa notícia para nós. Mas, por enquanto, isso é tudo. Eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus.